Ele disse, ele disse, né, então o doutor Lança disse, depois que viu o sinal que ele fez, o doutor Lança disse, essas pessoas americanas nem mesmo conhecem a Bíblia. A única coisa que elas conhecem são suas denominações. Eles nem mesmo sabem onde estão firmados, disse. Eles não sabem de nada. Ele disse, mas quando eu estava lá de pé ontem à noite, eu disse, agora, irmão Brana, agora, irmão Gene, eu simplesmente digo isso em reverência e amor e desta maneira. Eu disse, aquele deve ser um profeta. Então o doutor Lança falou, aquele deve ser um profeta. Mas quando eu vi que você crê que o Pai, Filho e Espírito Santo não eram três deuses, eram atributos, então fiquei sabendo que tu és um profeta de Deus. Ou isso não teria revelado para você desta maneira. Ele disse, este é um sinal perfeito. Eu nunca disse, você não é um unicista, né? Você não é um unicista. Eu disse, não, Senhor, eu não sou um unicista. Eu creio que Deus é o Deus Todo-Poderoso. E os três atributos são simplesmente três ofícios nos quais o único Deus vivia. Então, o Mombrano falou que não é unicista. Então o Mombrano não era unicista, nem trinitariano, nem dualista, porque ele divergia dos unicistas, na forma que eles ensinavam ali. Mas Mombrana cria que não eram três pessoas ou duas pessoas, mas apenas três ofícios, nos quais o único Deus vivia. Então, este é o ensinamento no qual o Mombrana sempre se firmou, né? Sempre ensinou. Agora nós vamos ler aqui também algumas coisas aqui. Por exemplo, aqui na mensagem Cristo é um mistério de Deus revelado, onde Mombrana nos fala alguma coisa sobre isto. Ele nos diz, Cristo é um mistério de Deus revelado, no parágrafo 222, 232, 233. Sobre esta pedra de revelação de quem Jesus Cristo é, ele é o Cristo, o Filho do... Pedro falou, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não foi o carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. Sobre esta rocha, essa pedra, melhor dizendo, eu edificarei a minha igreja. Que pedra é esta? A pedra da revelação de quem é Jesus. Então quem que foi Jesus? Aquele homem ali, nasceu em Belém, foi chamado o Filho de Deus. Quem foi aquele homem? Sobre esta pedra de revelação de quem é Jesus Cristo, de quem Jesus Cristo é, ele é o pleno Deus manifestado. Sobre esta pedra, não um Pai, Filho e Espírito Santo, e ele sendo a segunda pessoa. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno jamais a derrubarão, jamais prevalecerão contra ela. Vem, eu edificarei a minha igreja sobre esta pedra, uma revelação de Jesus Cristo. Não sobre uma segunda pessoa. Mas quem foi Jesus Cristo? Como Deus mostrando aqui, ele é o pleno Deus manifestado. Ele é o pleno Deus manifestado. Também na mensagem As Sete Eras da Igreja, em seu parágrafo, sua página 131, na mensagem na igreja de Esmirna, o Mombrano nos fala no último parágrafo.
ou melhor, 275. 275. Da igreja Filadélfia. Pois bem, podemos ver que Jesus é a porta. Eu sou a porta, né? Podemos ver que Jesus é a porta. Ele é a porta das ovelhas. E observe que agora fala do abrir da porta. O que é isto? Se você ler essa era lá de Filadélfia, você fala, né? Uma porta foi aberta, né? A porta aberta. Então fala de abrir a porta. O que é isso, senão uma revelação dele? E essa revelação está se abrindo para nos trazer força, iluminar a palavra e glorificar seu nome. Foi entre as duas últimas eras que a revelação da deidade de Jesus Cristo floresceu diante de nós. A deidade de Jesus Cristo, ela floresceu diante de nós. Sim, nós sabíamos que ele era Deus, que Jesus era Deus, nós sabíamos disso. De que outra forma poderia ser nosso Salvador? Mas saber que ele era o único Deus, o Deus exclusivo, que ele era o alfa e o ômega, ele é o único Deus. O dualismo vai falar, o Mambra está falando aqui do Deus Espírito, não do Deus Homem. Mas, gente, está muito claro aqui. Será que o povo está tão cego que não pode ver o que o Mambra está ensinando aqui, meu Deus? Que Jesus é o único Deus, não há outro Deus além dele? O Mambra fala que essa foto aqui, essa foto de Cristo aqui na nuvem, esse rosto de Cristo, segundo o rosto de Jesus, desenhado por Hoffman, né? Fala que isso aqui foi para mostrar o juiz de toda a terra, que Jesus é a suprema deidade. Jesus é a suprema deidade, não há outra pessoa além de Jesus. Não há outro Deus além de Jesus. Esta é a revelação que o Mambanda veio trazer para a igreja hoje. Deus, o Mambanda não, Deus através de William Branham, mostrar para nós que não há outro Deus além de Jesus Cristo. Foi entre as duas últimas eras que a revelação da deidade de Jesus Cristo, ela floresceu diante de nós. Sim, nós sabíamos que ele era Deus. Ele quem? Quem era Deus aqui? Nós sabíamos que ele era Deus. Ele quem? Não estamos falando de quem aqui? Não é daquele homem Jesus Cristo? Quem é o homem Jesus Cristo? Não é dele que o irmão está falando aqui? Olha, presta atenção, irmãos. Foi entre as duas últimas eras que a revelação da deidade de Jesus Cristo ela floresceu diante de nós. Sim, nós sabíamos que ele era Deus. De que outra forma poderia ser nosso Salvador? Mas saber que ele era o único Deus, o Deus exclusivo. Está falando de quem? Daquele homem Jesus Cristo, gente. Ele é o único Deus que existe, não há outro Deus além dele. Você percebe isto? Que revelação tão tremenda que Deus veio trazer para a sua igreja nessa última era, para dar força para ela, para poder ela ter esse grande poder, de ter essa grande revelação. É sobre essa revelação que a igreja está edificada hoje. Quem é Jesus? Ele é o grande Deus, o único Deus, não há outro Deus além de Jesus Cristo. O Deus exclusivo, que ele era o alfa e o ômega. Que esse Jesus era Senhor e Cristo, fazendo o Senhor Jesus Cristo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, todos uma pessoa, um ser somente. Então Pai, Filho e Espírito Santo não são três pessoas distintas, mas são uma pessoa, somente uma pessoa.
São apenas título, ofício da mesma pessoa. É como eu, sou pai, sou filho, sou esposo, não sou três pessoas. Sou apenas uma pessoa com três títulos, três ofícios, três funções, três trabalhos. Pai foi Deus sobre nós, lá no Velho Testamento. Filho foi Deus conosco, Emmanuel, Deus conosco. Espírito Santo hoje é Deus em nós, dentro de nós. Não são três pessoas, mas somente uma pessoa. Difícil entender isso? Ou crer nisso? Não é para ser entendido, é para ser crido. Porque a Bíblia fala isso. A Bíblia fala, só tem um Deus, não tem outro Deus diante de mim. Como que você pode adorar Jesus se ele não for o Deus, for o Filho de Deus? Uma outra pessoa? Ele é o Filho de Deus, é lógico. Mas também ele é o Pai, como diz Isaías 9,6. Um filho se nos deu. Seu nome será maravilhoso, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Filho e Pai ao mesmo tempo. Ou seja, três títulos, três atributos da mesma pessoa. Fazendo o Senhor Jesus Cristo, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Todos uma única pessoa. Isso fora perdido desde as primeiras eras da igreja. Mas agora o estamos vendo novamente. A revelação de quem ele era tinha voltado. Na verdade, a divindade não é um Deus constituído de três pessoas com uma só personalidade. Porque é preciso uma personalidade para constituir uma pessoa. Se há uma só personalidade, há apenas uma só pessoa. Porém, os que creem em três pessoas têm uma divindade constituída de três deuses. E são culpados de quebrar o primeiro mandamento. São culpados de quebrar o primeiro mandamento. Está vendo? Então, Deus exclusivo. Não há outro Deus. E na mensagem também, a era da igreja de Esmirna, na página 131, o Mombrana nos fala. O que é o Espírito? O que é o batismo do Espírito Santo? É o Espírito batizando você no corpo de Cristo. É o novo nascimento, é o Espírito de Deus entrando e enchendo após você ter se arrependido, tendo ouvido sua palavra e ter sido batizado nas águas como uma indagação de uma boa consciência para com Deus. Porque, gente, o batismo não tira pecado, não redime, não é a água que redime, né, que faz redenção, mas é o sangue de Cristo. O batismo somente para uma boa indagação, uma boa consciência para com Deus. Você consegue captar isso? Esse é outro erro do unicismo. Eles batizam somente em nome de Jesus. Isso é um erro. O Mombrana fala que conhece vários Jesuses no México, em vários lugares, tem pessoa com o nome de Jesus. Como é que você pode batizar alguém no nome de Jesus? Então o batismo tem que ser no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque não existe nenhum Cristo, né, a não ser Jesus, né, com esse nome, Senhor Jesus. Aí nasceu o Cristo. Então o batismo tem que ser realizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Não só Jesus. Isso é outro erro desse grupo unicista. Por isso que o Mombrana sempre falou, eu não sou unicista. Por causa disto. O que acabamos de expor seria muito mais fácil de todos compreenderem se todos crescem na doutrina da unidade da divindade. Todos crescem na doutrina da unidade da divindade, seria fácil entender isso que eu estou falando. Porque não há três pessoas na divindade, mas uma. Uma pessoa na divindade. Parece que esse povo da dualidade não sabe o que a palavra pessoa significa. Porque o Mombrana fala o tempo todo que o pai e o filho são a mesma pessoa, mas eles não entendem isso. Eles não sabem que pessoa que significa ser, um ser. Então pai e filho são o mesmo ser, ou seja, porque não há três pessoas na divindade, mas um ser, vale a pena um ser somente. Não três seres, dois seres. Ou querer tirar Jesus completamente de cena. Não, ele não é divindade. Ele não é divindade. O Mombrana fala,
Se Jesus não foi divino, então ele foi a maior farsa que já existiu sobre a terra. Olha, engano. Porque ele demonstrou que ele era divino. Completamente divino. Ah não, ele era apenas um profeta. Ele apenas obedecia a Deus. Né? Vocês vão ver daqui a pouco. Porque não há 3 pessoas na divindade, mas uma. Desse modo, nós não nascemos de novo. Com o entrar do Espírito de vida de Jesus, e então depois disso o Espírito Santo entrar para nos dar poder. Se isso fosse verdade, por que estamos desonrando o Pai, não lhe dando uma parte em nossa salvação completa? Então Deus não fez nada? Gente, seria injusto. O Mobrano fala, seria injusto eu colocar uma lei aqui, quem olhar ali vai morrer. E alguém olha, e eu pego e falo para outro morrer no lugar dele. Seria injusto Deus fazer uma lei e o povo quebrar a lei e ele enviar um anjo para morrer pelo ser humano. Seria injusto ele enviar um filho dele, se tivesse um filho, uma outra pessoa com ele lá, e enviar para morrer pelas pessoas. Não seria justiça isso. Pessoa, ele mesmo não veio, ele manda o filho dele morrer pelo ser humano, ele deu a lei, agora deixar Jesus sofrer na cruz 3 horas, lá 6 horas, naquela, pendurado lá, um filho lá, e ele fica lá. Isso seria injusto, seria justiça. A única forma justa seria ele morrer por nós. E foi isso que ele fez. Emanuel, ele desceu, ele se tornou homem na terra. E ele subiu naquela cruz e morreu por mim e por você. Não há outra maneira de você ver a realidade a não ser esta. Porque se a salvação vem do Senhor e há 3 senhores, então ele, Pai, deve ter algo para fazer também. Mas certamente pode-se ver que Jesus deixou bem claro que ele, apenas ele é Deus. Jesus deixou isso bem claro, que ele, apenas ele é Deus. Olha o que eu estou falando aqui, Jesus deixou bem claro que de quem eu estou falando aqui? Esse povo, gente, é tão, quer torcer tanta mensagem que fala que tem duas pessoas com o nome de Jesus Cristo. Então, sempre que o irmão fala que Jesus é Deus, ele está falando do Jesus Cristo Pai. Gente, se fosse 2 pessoas distintas, o Pai e o Filho, teria 2 nomes distintos, não seria o mesmo nome. Você não quer saber quanto falando do Pai ou do Filho na Bíblia? Se fosse 2 pessoas distintas? Mas quando Jesus falou, em Mateus 28, 19, ide pelo mundo inteiro, batendo as pessoas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que foi que Pedro fez e os apóstolos fizeram? Eles foram dar o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque Senhor Jesus Cristo é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se tivesse 2 pessoas com o nome de Jesus Cristo, ele teria que batizar 2 vezes. Te batido no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Pai, e te batido no nome do Pai, do Espírito Santo, Filho. Senão iria desonrar um dos 2. Olha como esse povo torce a palavra de Deus. Fala que tem 2 pessoas com o mesmo nome, o Pai e o Filho. Isso é para confundir as pessoas nesses momentos aqui, tá vendo? Como eu estou falando aqui. Jesus deixou bem claro que ele, apenas ele é Deus. Jesus, ele e apenas ele é Deus. Cadê a foto de Jesus? Tem que uma foto de Jesus aqui, né? Para nós poder mostrar isso. Que ele e apenas ele é Deus. Não há outro Deus, né, sem ser o Senhor Jesus Cristo. Não há outro Deus além dele. Aí você pergunta, mas então com quem ele falava, com quem que ele orava? Ele estava aqui no ministério, no atributo dele de filho, no ofício dele de filho. Ah, mas como que ele falava com ele mesmo? Então me explica, uma irmã disse, falou isso para a Nossa Senhora. Mas como é que ele está falando com quem então? Com ele mesmo? Uma irmã falou para ela, me explica então João 3,13. Jesus estava ali falando com aquele sacerdote, qual é o nome dele mesmo? Nicodemos. E Jesus falou para aquele homem, em João 3,13, o Filho do Homem
Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Ele estava ali e está falando que estava no céu. Você percebe a diferença? O que é o Filho? Ele é onisciente, onipresente, está em toda parte. Mas quando fala o Filho, é claro, você imagina quem? Aquele corpo, aquele homem ali. Mas ele é também a coluna de fogo. É como está aqui. Mas, certamente, porque se a salvação, Jesus deixou bem claro que ele, apenas ele é Deus. E é ele, apenas ele, que está entrando no crente. João 14,16 diz que o Pai enviará outro Consolador. Mas o versículo 17 diz que ele, Jesus, habitava com eles e estaria neles mais tarde. No versículo 18 ele diz que voltaria para eles. No versículo 23, falando aos discípulos, ele disse: viremos, Pai e Filho, para ele. Por conseguinte, é o Pai, Filho e Espírito Santo, todos entrando de uma vez, porque é uma pessoa abrangendo a divindade. Esse advento aconteceu no Pentecostes. Não há duas vindas do Espírito, apenas uma. O problema é que as pessoas não conhecem a real verdade e simplesmente creem em Jesus para a remissão de pecados, porém nunca continuam até receber o Espírito Santo. Então nós vemos que viremos e faremos nele morada. Não é três pessoas. O Pai e o Filho, portanto, não são três pessoas distintas, mas são apenas uma pessoa distinta. Agora vamos entrar num assunto aqui, realmente muito difícil, as pessoas complicam muito isso, né, que é vamos ver aqui, que é quando Jesus fala que Jesus não foi seu próprio Pai. Vamos entrar nesse assunto por um momento, né, para explicar isso aqui. Que Jesus não foi seu próprio Pai. Um como o dedo. Vamos ler aqui por um momento. Aqui na mensagem, a mensagem da graça, o Mombrana nos fala o seguinte: vocês que tentam fazer com que Deus seja três deuses. No parágrafo 78, na mensagem da graça. Vocês que tentam fazer com que Jesus seja três deuses. Ou vocês que tentam fazer dele um como o seu dedo. Ele é um em pessoa. Então, quando o Brano fala que Jesus não é seu próprio Pai, e nenhum como o seu dedo, ele não está querendo dizer que o Pai e o Filho são duas pessoas distintas. É isso que os dualistas não conseguem compreender isto. Mas olha o que ele fala aqui. Vocês que tentam fazer com que Deus seja três deuses, ou vocês que tentam fazer dele um como o seu dedo, ele é um em pessoa. Ele é um em pessoa. E também na mensagem Pergunta e Resposta número 9, no parágrafo 198, o Mombrana nos diz: alguém tem dito, o Mombrana é um unitário. Não, Senhor, não sou um unitário. Eu não creio que Jesus poderia ser seu próprio Pai. Eu creio que Jesus teve um Pai. E esse foi Deus. Esse foi Deus. Então Jesus teve um Pai. E esse Pai de Jesus foi Deus. Mas não pensa que Jesus está falando que tem duas pessoas distintas, gente. Dois seres. Porque não é isto. Dois seres.
Esse foi Deus. Porém Deus morou e habitou nesse corpo chamado Jesus. E ele era Emanuel. Esse corpo chamado Jesus era Emanuel. Deus conosco. Esse homem era Emanuel. Deus conosco. E creio que não há outro Deus a parte desse Deus Emanuel. Desse Deus Emanuel. Não há outro Deus além de Emanuel. Ele é o Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus, nele habitou a plenitude da divindade. Jesus Cristo era Pai, Filho e Espírito Santo. E o nome do Pai, Filho e Espírito Santo? Pai, o Senhor, Filho, Jesus, Espírito Santo, Logos, Espírito de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo. Esse é Ele, e nele habitou corporalmente a plenitude da divindade. Então esse Emanuel é o único Deus que existe. Não há outro Deus além dele. Também aqui na mensagem Hebreus capítulo 4, parágrafo 124, o nos fala. Agora, observe aqui, quando ele estava terminando as bem-aventuranças bíblicas, aqui ele diz no versículo 27, no capítulo 11 de São Mateus, onde ele estava ensinando as bem-aventuranças no capítulo 5. Todas as coisas foram entregues em minha mão, a mim por meu Pai. E ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Bem, você não pode conhecer um sem conhecer o outro, porque ele era o Pai manifesto em carne. Então Jesus, ele era o Pai. Ele era o Filho e o Pai. É o que eu estou falando aqui. Olha o que ele fala aqui em Mateus, né? Mateus 11. Todas as coisas foram entregues a mim, em minha mão, a mim pelo meu Pai. E ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Vem, você não pode conhecer um sem conhecer o outro, porque ele era o Pai manifesto em carne. Né? Ninguém conhece o Pai, exceto o Filho. Parece que as pessoas podiam ver aquilo e não discutirem. Claro, porque ele era o Pai. Por isso que ele falou, ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E a quem o Filho quiser revelar. Deus não é três pessoas. Se ele é três deuses, então somos pagãos. Qual deles é Deus? Eles são todos três um Deus. Então os três são um Deus. Agora falar que Jesus, que o Filho não é Deus, isso aí é uma incredulidade. Ah não, o Filho não é Deus. Não vou falar que os três é Deus, formam um Deus. Eles são todos um Deus, não formam um Deus, eles são um Deus, né? Eles são um Deus. São três ofícios do mesmo Deus. Três ofícios. São três ofícios do mesmo Deus. Ele era o Pai, na forma do Espírito Santo. Naquela coluna de fogo. Naquela coluna de fogo no deserto, ele era o Pai. Ele era o Filho quando ele usava o ofício de Filho. Ele era o Filho. Não é que o Filho era outra pessoa. Ele era o Filho, gente. Por que estão crendo no irmão Branham? Vocês falam que crê no irmão Branham, mas não crê. O irmão falando que ele era o Filho, né? O Pai, o Deus, ele era o Filho. Quando ele usava o ofício de Filho, um pouco mais